Olá, bom dia, meus amigos e amigas, que a paz seja convosco. Nós estamos começando hoje um projeto que já há muito tempo está no meu coração, de nós estudarmos a Bíblia. E estudar a Bíblia não é uma coisa tão simples, porque a Bíblia é um livro grande, um livro de muitos capítulos, né? E esse livro, ele traz um abismo muito grande dos nossos tempos para o tempo que foi escrito. Então nós temos aqui um abismo linguístico, né? A língua que a Bíblia foi escrita, ou as línguas que foram usadas para escrever a Bíblia, são línguas ou já quase extintas ou que sofreram grandes transformações e que a maioria das pessoas tem muito pouco conhecimento. Nós temos o abismo histórico, né? São milhares de anos de distância histórica, né? Que nos distanciam da cultura, dos costumes daquela época. Então isso também configura uma dificuldade para a compreensão, muitas vezes, da linguagem, dos textos bíblicos. E, enfim, a Bíblia é um livro com muitos escritores, né, escrito em muitas épocas, em épocas bastante distintas, mas nós vamos fazer isso com muito prazer. Afinal de contas, esse é um livro de sabedoria, esse é um livro de conhecimento, esse é um livro de revelação e é um livro que traz muitos ensinamentos e vai enriquecer bastante a nossa vida, né? Então, eu queria vamos começar, na verdade, pelo livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, e ele começa com a genealogia de Jesus Cristo. Eu vou ler o texto que diz o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, de Abraão até Cristo, nós temos aí 42 gerações, não é isso? 42 gerações, fiz a conta rapidinho aqui. Então, irmãos, esse texto ele fala sobre a chegada do Messias, né? A chegada de Jesus à história humana, à vida humana, ou à história mesmo, ele como homem, chegando para viver entre nós, né? Entre os homens. E essa introdução de Mateus aqui, a genealogia de Jesus, ela nos lembra a linguagem de Gênesis. Inclusive, a palavra traduzida por genealogia
é exatamente o grego Gênesis, ou Gênesis, né? Que significa princípio, significa origem, nascimento, genealogia. E esse também é o título da tradução grega de Gênesis, né? Indicando que é um livro de princípios, um livro de começos, é um livro de início. Então, inicia-se aqui uma nova história, inicia-se aqui um novo tempo, inicia-se aqui um plano divino para a humanidade. E o livro da genealogia, ele parece ter a função de título aqui, não apenas para a própria genealogia, mas também para toda a história que vai se seguir, né? Um novo começo com a chegada do Messias. Um novo começo com a chegada de Jesus, com a chegada do reino de Deus. Amém? Então, meus irmãos, os judeus, eles conservavam extensas genealogias. Eles tinham essa tradição de trazer, né, a genealogia das pessoas lá de muito atrás. Como aqui no caso de Jesus, nós vimos que são 42 gerações, né? Então, até os bens eram herdados, a legitimidade, né, os direitos de uma pessoa estavam todos ali ligados a essa genealogia. E Mateus, provavelmente, aqui se baseia nas genealogias do Antigo Testamento, né, com algumas omissões. E ele prova aqui o legítimo direito de Jesus ao trono de Davi. A intenção, trazendo a genealogia, é provar a linhagem de Jesus e a legitimidade que ele tinha de herdar o trono de Davi. Ele enfatiza aqui que Jesus é descendente legítimo do rei Davi e descendente legítimo de Abraão. Ao passo, irmãos, que o registro genealógico que nós vamos encontrar lá no livro de Lucas, no capítulo 3, enfatiza exatamente a ascendência biológica de Jesus em Davi e em Adão. Bom, mas então, esse livro da genealogia, né, as palavras aqui do Evangelho, tiveram importância especial para aquele público judeu. Mateus foi um livro escrito para os judeus, né? Então, aquele público, ele precisava conhecer essa ascendência, né? E a própria ascendência do povo judeu estava inseparavelmente entrelaçada com as alianças que Deus fizera com Israel. Então, Jesus, né, que também é uma variação do nome Josué, ou em hebraico Yeshua, né, ou Yehoshua, era um nome histórico, era um nome habitual. O significado desse nome, Josué, ou Jesus, ou Yeshua, Jesus, Javé, na verdade, né, a pronúncia mais antiga no nome de Deus, Javé salva. Então, Cristo, que vem do grego Christos, né, Christos, é proveniente do hebraico, né, Mashiach, que significa ungido. Então, Cristo tem esse significado de o ungido, né? Então, isso remete a Davi. Remete a Davi como o rei ungido de Israel. Lembra do evento quando o profeta vai à casa de Jessé, né, e unge Davi como rei sobre Israel? Então, a designação Messias, né, ou Cristo ungido, ela surgiu para sintetizar, né, as várias vertentes da expectativa do Antigo Testamento, especialmente a promessa de um ungido que governaria com justiça o povo de Deus. Então, irmãos, o título Filho de Davi, que é dado aqui também a Jesus, né, ele evoca imagens de um Messias de linhagem real, um Messias que estabeleceria o trono em Jerusalém, que estabeleceria o reino de Israel.
Jesus também é chamado filho de Abraão. A aliança de Deus com Abraão estabeleceu Israel como o povo escolhido. E também asseverou que o mundo inteiro seria abençoado por meio da linhagem dele, por meio da linhagem de Abraão. Então, nós vemos aqui 4 gerações, né? 4 gerações. As 4 gerações de Pérez a Aminadab, elas vão abranger aproximadamente 450 anos, aqui no do versículo 2 ao versículo 6. As 6 gerações de Naasson até a ascensão da monarquia ali com Davi chegando ao trono, totalizam mais 400 anos. Tamar, que foi incluída aqui na genealogia, é uma das mulheres incluída na genealogia de Jesus, né? São 5 mulheres ali incluídas na genealogia: Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. Então, isso é muito incomum. Nas genealogias, a inclusão de mulheres é algo muito incomum, uma vez que a genealogia ela era geralmente delineada através dos homens. Só os homens apareciam na genealogia. Os homens, né, tidos como chefes de família, né? Então Raabe e Ruth eram gentias. Tamar, Raabe e Batseba foram mulheres de um caráter questionável. A prática de vida delas nos dá margem para questionar o caráter daquelas mulheres. E a linhagem é composta, então aqui a linhagem de Jesus é composta de homens, mulheres, adúlteros, meretrizes, heróis, gentios. E Jesus aparece então ao final dessa genealogia como o salvador de todos eles. O salvador dos reis, o salvador dos plebeus, o salvador dos ricos, o salvador dos pobres, o salvador dos pecadores, o salvador daqueles que tinham bom caráter, o salvador daqueles que tinham mau caráter. Ele aparece como salvador de toda a humanidade. Amém? Isso é maravilhoso na genealogia de Jesus. E eu acredito que Mateus ele pode ter se baseado aqui em 1 Crônicas, a partir do versículo 3, uma vez que ambas as genealogias omitem vários reis encontrados na narrativa do livro dos reis e também no livro de Crônicas, né? Era comum omitir alguns nomes em que, em uma genealogia, né, nomes que poderiam complicar, e aqui eles omitem esses nomes a fim exatamente de facilitar a memorização. Então, o que impressiona nessa seção da genealogia de Jesus é exatamente a alternância entre os reis piedosos e os reis ímpios que governaram Israel. Nós vemos isso, por exemplo, quando nós olhamos para a maldade do rei Jeconias. A maldade daquele homem foi tão grande, irmãos, que a sua linhagem foi completamente amaldiçoada. Embora um filho biológico não pudesse, por essa razão, herdar o trono, né, o direito legal ainda poderia pertencer à linhagem de Jeconias. E nós vemos, por exemplo, Zorobabel. Zorobabel levou o primeiro grupo que recebeu permissão para ingressar do exílio para Israel. Foi Zorobabel que levou, né? Então, queridos, chegamos, enfim, depois dessa miscigenação toda de pessoas, à figura de Jesus. E entendemos aqui que Jesus, ele é o herdeiro legal, ele é o herdeiro legítimo das promessas da aliança ligadas ao trono davídico. Bom, Jesus é também o herdeiro legal e legítimo das promessas da aliança, daquela aliança relacionada à descendência de Abraão. Então, a genealogia aqui no princípio do livro de Mateus, ela é importantíssima para falar sobre Jesus
como o Salvador de todos os homens, independente de classes sociais, de classes financeiras, independente de qualquer classe, de qualquer grupo que o homem participe. Jesus é o Salvador de toda a humanidade. Jesus é o Salvador dos reis. Jesus é o Salvador dos bons. Mas Jesus também é aquele que transforma e salva os maus. Ele é o nosso Salvador, o meu Salvador e o seu Salvador. A Ele honra, a Ele glória e a Ele louvor para sempre. Amém? Eu quero oferecer a você uma oração. Vamos orar nesse momento? Querido Jesus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque grande é o Senhor, digno de honra, digno de glória e digno de louvor. Que a Tua mão poderosa, Pai, nos alcance todos os dias. Nós Te louvamos porque o Senhor, meu Deus, abriu mão, Senhor, momentaneamente de tudo que o Senhor tinha ali no trono do celestial para viver entre nós. E o Senhor veio em amor e se fez o Salvador de todos os homens. Senhor, nós Te louvamos porque o Teu amor e a Tua misericórdia nos alcançaram. Assim, Senhor, eu quero Te pedir, abençoe cada uma das pessoas que oram comigo nessa manhã, que oram comigo, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até a próxima.